Um dia, um missionário em África perdeu-se. Finalmente, encontrou uma pequena aldeia e perguntou a um nativo se o podia conduzir para fora da selva. O nativo disse sim. Então o missionário disse: mostra-me o caminho. E eles caminharam durante horas e horas através da selva cerrada, cortando a catanada através do matagal. O missionário começou a ficar preocupado e perguntou ao nativo: tem a certeza que este é o caminho? Eu não consigo ver nenhuma estrada. Onde é que está o caminho? E o nativo respondeu-lhe: sabes, neste lugar não existe caminho. Eu sou o caminho. Todos nós vivemos numa sociedade que percebe perfeitamente o que é ser religioso. Seguir um livro, seguir um credo, uma tradição. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é o movimento de seguir a Cristo. Podemos ler a Bíblia e achar que obedecemos a cada versículo. Podemos ser assíduos nas cerimónias religiosas, mas isso não significa que estamos a seguir a Deus. Porque não há um caminho. Jesus é o caminho. E enquanto Ele não se tornar o meu caminho, eu estou perdido. Muitas vezes sentimos-nos perdidos no meio das nossas incertezas e não sabemos que direção devemos seguir. Caminhamos de um lado para o outro e não encontramos saída. Continuamos a caminhar e sentimos-nos cansados e desanimados. Não chegamos onde queremos e sentimos-nos perdidos. O que é que podemos fazer nas alturas em que ficamos frágeis e desorientados? Em vez de procurarmos o caminho, em vez de olharmos para o caminho, olhemos para Cristo. Ele é o nosso caminho. Um dos meus versículos favoritos é: já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, ser cristão é estar sempre a caminho, seguindo o caminho. E a Quaresma é um tempo privilegiado para nos pormos a caminho com Jesus. Mas como é que nos vamos pôr a caminho no meio desta pandemia? Como seguir a Cristo? Onde está o caminho? O que fazer no meio desta pandemia em que estamos saturados de informação, de números catastróficos, perdidos no meio de tanto sofrimento, num mundo a implodir? Já não lemos, já não ouvimos e já não queremos ver mais notícias e já não há pessoas a cantar às varandas. Foi isto que aconteceu com os discípulos. Recordemos o jardim do Getsémani. Os discípulos estavam cansados, com medo, assustados e não conseguiam suportar mais a dor ou a tristeza, nem mesmo acompanhar o seu mestre naquela hora tão dolorosa. Fecharam o coração e dormiram, procurando o refúgio deles próprios, refúgio e conforto no sono. Aqueles 3 últimos anos tinham sido tão intensos. Aquela semana um turbilhão, aquela noite tinha sido carregada de emoções. Para escapar aos sentimentos e às emoções, os discípulos adormecem e não reparam que o seu mestre está a sofrer. Este é o desafio para nós hoje. Um ano depois da pandemia ter começado, qual é o nosso caminho? Como seguir a Cristo no meio desta época que parece não ter caminhos, apenas uma situação que, tal como na selva, nos envolve e nos faz sentir perdidos? O que é que Jesus fez quando se sentiu angustiado, triste e abandonado? Orou, procurou o Pai. Nestes dias em que não vemos o caminho, em que sentimos um desassossego e angústia dentro de nós, procuremos a única solução. Clamemos a Deus. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. E quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Jesus é o teu caminho, é a tua verdade e é a tua vida. Vai e vive em paz.
sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte vai vencer, sua glória ao céu encher, nada me irá separar.